Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Rush 100% detonado, a série em que nós vamos aprender tudo que existe para aprender em Rush. No entanto, nós falharemos sem dúvida nenhuma, porque existe muita coisa para aprender em Rush. No entanto, no caminho nós vamos aprender muita coisa também, né? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre structs e funções. Daria para dizer que esse vídeo talvez um dos últimos, se não for realmente o último vídeo, onde a gente vai cobrir partes mais elementares da linguagem, né? Quase todas as linguagens têm seu equivalente em termos de structs e funções. Claro, no caso de Rush, as coisas são um pouco diferentes, mas, em geral, esse seria ainda um vídeo na direção de quem está aprendendo a programar com Rush. Mas se você já sabe programar em outras linguagens e esses conceitos não são conceitos novos para você, ainda é bacana seguir esse vídeo, porque aqui a gente vai poder discutir e pensar um pouco sobre como é que essas funcionalidades são implementadas em Rush particularmente. Vai poder se familiarizar com a sintaxe e tudo mais. Não é isso? Então vamos embora. Vamos começar aqui com um pedaço de código, um main, que como nós sabemos é onde começa a execução de um programa Rush. E nós temos logo aqui no começo um vetor de inteiros aptamente chamado de numbers. O vetor numbers ele tem números, como é pouco surpreendente. Aqui a gente declara qual é o tipo do nosso vetor, ou seja, é um vetor de iter2, ou seja, de inteiros, e aí nós assinalamos a essa variável um vetor de inteiros, com os inteiros 3, 7, 15, 18 e assim por diante. Né? Então, beleza, vamos para a próxima linha. Nessa próxima linha, nós temos um loop for, que nós já estamos bastante familiarizados dos vídeos anteriores. O que esse loop for vai fazer nós vamos declarar uma variável, essa variável nós vamos chamar de n nesse caso aqui, e n vai assumir um valor diferente dentre os valores de numbers, ou seja, dentre os itens de numbers, ele vai assumir esses valores sequencialmente. Né? Na primeira iteração vai ser 3, na segunda vai ser 7 e assim por diante. E esse código que está dentro do escopo definido aqui pelo for é o que vai ser repetido em cada uma dessas vezes até acabar numbers. Beleza, tudo bem? Logo abaixo dessa linha a gente vai ver que tem algumas coisas, por exemplo, a gente vai criar um booleano aqui, né? Uma flag, uma bandeira, ou seja, uma variável que vai nos ajudar a meio que entender um estado interno desse loop, que chama prime, e ela vai começar setada para true, para verdadeiro. E aí a gente vai checar se n, que é o nosso número atual dessa iteração, ele for menor do que 1, a gente vai imprimir que n is not a prime number. Ou seja, já dá para sacar aqui o que o nosso código aqui está fazendo, em última instância, é verificar se cada um dos números de numbers ele é inteiro, inteiros todos são, né? A gente vai verificar se cada um desses números é primo ou não, né? E se ele for menor do que 1, a gente já sabe que não é primo, que faz todo sentido. E aí a gente executa continue, que, como nós também já aprendemos, só vai fazer com que nós passemos para a próxima iteração. Né? Agora vamos imaginar o caso mais comum, em que n não vai ser menor ou igual a 1. E aí, nesse caso, o que nós vamos ter aqui é um for interno, né? Um loop interno. É nesse loop interno que ele parece um pouco assustador, um pouco carrancudo, mas que não é se nós olharmos direito. Nós vamos ter uma nova variável, que vai ser i, né? Ele vai assumir os valores dessa coleção que nós temos aí. 2 pontinho, pontinho, igual, e aí uma expressão entre parênteses. Vamos primeiro entender 2 pontinho, pontinho, igual. Essa é a sintaxe para criar um range. Um range ele é algo similar a uma lista sequencial que começa no primeiro número e termina no segundo. Por exemplo, se eu fizer 2 pontinho, pontinho, 5, digamos, isso gera uma lista contendo, ou algo parecido com uma lista contendo 2, 3, 4 e 5. É isso. E qual é esse último valor, né? Que não é um valor, ele é uma expressão. Bom, então, para descobrir, a gente pode executar essa expressão aqui. A gente vai pegar o n, ou seja, o número de fora do loop externo. A gente vai transformar ele em F64, que nós já aprendemos nos vídeos passados, que é simplesmente transformar num float, né, número decimal, e a gente vai fazer essa chamada aí, ponto .sqrt. O que é ponto .sqrt? Abre parênteses e fecha parênteses. Ponto .sqrt é square root, é a raiz quadrada. É uma chamada que você pode sempre fazer no número que é um float. E ele, como você pode imaginar, retorna a raiz quadrada. Que também é um float, né? É por isso que a gente precisa transformar
logo depois de volta em U32. Esse as U32 pega esse F64 aí e transforma de novo no inteiro. E se tiver uma parte quebrada, ele dá uma arredondada, para a gente voltar a ter o inteiro. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo um for que começa no 2 e ele vai até a raiz quadrada de n. Por que a gente está fazendo isso? Já dá para sacar que o que a gente vai fazer dentro desse for é verificar quais são os números, bom, em princípio, até n, que possam ser divisores de n, né? E aí decidir se o n é primo ou não. Porque se tiver divisor, aí ele não é primo, né? Só que existe um truque matemático de você... Esse código não é tão besta assim, né? Existe um truque matemático de que se você não tiver um divisor até a raiz quadrada do número, aí já é garantido que o número é primo. Então a gente está aplicando isso aqui para agilizar um pouco mais as coisas, né? Diminuir a quantidade de vezes que a gente vai ter que executar esse for interno. Aí na linha logo abaixo a gente tem if n porcentozinho i é igual a zero, e a gente faz algumas coisas que incluem imprimir que n is not a prime number. E por que isso? Como nós já vimos antes, o porcento ele é o operador resto. Se você concordar comigo que um número que ele resto qualquer outra coisa, que dá igual a zero, ele não pode ser um número primo, porque se ele deu igual a zero, quer dizer que esse número é um divisor dele. Então é assim que a gente vai meio que sacar se o número atual de n ele é um primo. No caso, se ele não é um primo, né? Se em algum momento isso acontecer, o que vai acontecer? A gente vai setar nosso prime para falso, e aí a gente vai dar um break. A gente vai sair logo desse loop, porque na verdade a gente já descobriu o que a gente tinha que fazer aqui, né? A gente queria saber se o número é primo. A gente precisa ver se ele é primo de novo. Basta saber que ele não é e acabou, né? E aí quando a gente sai desse loop, logo embaixo, a gente vai verificar se prime é verdadeiro. Se prime for verdadeiro, ou seja, se em nenhum momento o loop interno setou prime para falso, então é porque n realmente é primo. E aí a gente imprime exatamente isso. Se for pensar, é um pedaço de código muito útil, porque tem um monte de aplicações aí em engenharia, em matemática, física, o escambau, que saber se um número é primo é uma coisa muito útil, né? Então, assim, se a gente quisesse, por exemplo, executar isso com outra lista, essa lista é uma lista que não tem nada de errado com ela, mas não necessariamente quero usar esses números. Sei lá, inventei, quero novos números aqui. Mesma coisa com novos números. Uma lista menor aqui. E eu posso fazer isso e eu vou descobrir quais são os números que são primos dentro dessa lista. Mas vamos supor que em algum outro momento eu queira uma outra lista. Aí está aqui. A gente criou uma lista more numbers. A ideia é que isso aqui é logo depois do código anterior. E você vai perceber que a única diferença entre isso e o que a gente acabou de ver é o more numbers, né? Em vez de numbers é outra lista e aí o resto do código é igual. E aí é uma coisa meio infernal por um número de motivos. Primeiro que se você fizer isso para várias listas diferentes, você vai ficar com um negócio gigantesco e todo repetido. E mais, se você quiser mudar alguma coisa nesse seu jeito de calcular os primos, aí você vai ter que ir em cada um deles e mudar. E se você esquecer um, vai ter algumas listas que vão estar sendo calculadas de um jeito e outras listas que vão ser calculadas de outro jeito. Isso aqui é a receita para você ter um fim de semana pouco divertido, né? E aí, como é que a gente resolve esse problema? Seria bacana se a gente tivesse um jeito de meio que guardar esse código todo atrás de um label, atrás de um rótulo, e a gente mudasse só lista, né? E existe esse jeito. Isso é uma função que a gente está até já um pouco familiarizado, porque a gente usa o main, a gente já usou outras funções e outros tipos, mas a gente não tinha definido a nossa própria ainda. Aqui a gente vai criar a nossa própria função, chamada prime numbers. Se você parar para olhar, depois da primeira linha, é tudo igual ao que a gente já estava fazendo antes. Só que aqui a lista que a gente vai usar é uma tal de numbers. E essa não é uma lista que está definida agora. A gente só diz o que fazer com numbers. A gente não diz qual numbers é. Ou seja, qual vetor que a gente vai passar para ser executado. Isso significa que a gente, quando estiver usando essa função, a gente vai poder usar qualquer vetor. Mas vamos primeiro olhar um pouco sobre a questão da sintaxe aqui. A gente tem, primeiro, esse fn é uma palavra reservada para dizer que aqui é uma função. Tá? E aí depois a gente tem o nome da função. Isso aí você inventa, né? No nosso caso aqui, eu decidi chamar de prime numbers, que faz sentido. O que a função faz é encontrar os números primos. E aí depois a gente abre parênteses e a gente vai definir quais são os parâmetros da função. Ou seja, quais são as coisas que elas vão mudar entre uma execução e outra da função. No nosso caso aqui, a gente queria executar a mesma coisa para números diferentes, ou seja, para vetores de números diferentes. Então esse vai ser o nosso parâmetro. Vai se chamar numbers e vai ter o tipo vetor de 32.
a gente está usando, na verdade, a referência para um vetor de 32, né? Porque é mais barato fazer assim. Mas nós vamos, no futuro, entender mais claramente qual a diferença. A princípio, poderia ser só VEC em 32 mesmo. Nós temos, naturalmente, no final, o que nós chamamos de assinatura da função, que é essa primeira linha, o corpo da função, que é basicamente o que a gente já fez até agora. E aí, como é que a gente iria chamar essa função na vida real? A gente declara ela fora do main, e aí, no mesmo arquivo, digamos, e aí a gente pode declarar um monte de listas diferentes aqui e chamar a mesma função com o nome das variáveis das listas. E aí o nosso main ficou bem mais compacto, enxuto e bonito, né? E agora, se a gente precisar mudar alguma coisa, a gente só muda aqui na declaração da função e essa mudança vai se aplicar todas as vezes que a gente chamar essa função, né? Então, assim, sem dúvida, é de uma utilidade enorme. E existe muito mais sobre funções do que o que a gente está falando aqui. Por exemplo, a função ela pode retornar um valor também. Significa que eu posso dizer que let qualquer variável igual, e aí eu chamo a função com um parâmetro, e o retorno dessa função é o que essa variável vai passar a ser. Por exemplo, nós vamos explorar mais funções. A ideia aqui é que a gente tenha meio que um primeiro contato com esse conceito, né? Então, nós falamos agora sobre como é que a gente meio que reusa o que fazer com os dados, né? Que é uma função, um algoritmo, né? Mas será que existe um jeito de reutilizar os próprios dados, ou pelo menos o formato dos dados? Vamos entender melhor o que eu estou falando agora, porque nós vamos falar de structs. Aqui nós temos um outro main, um outro programa, com que a gente começa com as seguintes variáveis. Primeiro a gente tem account ID igual a 1, account balance igual a 450, username igual a Alice, ou Alice na verdade, né? E user age igual a 30. E aí, digamos que nós queiramos simplesmente imprimir os dados que a gente acabou de declarar. E aí a gente fala user age account ID balance, e aí a gente usa as variáveis que a gente acabou de declarar. Faz todo sentido, mas intuitivamente, mesmo que você já não seja um programador experiente, você já dá para imaginar que isso tem cara de ser um software de banco, né? E seria bacana se a gente desse um jeito de meio que se referir a essa pessoa aqui, né? Existe uma pessoa chamada Alice que tem 30 anos, tem a conta do banco dela a conta número 1 e ela tem 4,50 na conta. Como é que a gente meio que, por exemplo, poderia guardar todos esses dados numa variável só? Você pode até pensar que, bom, se fosse, a gente está acostumado com vetores já, né? Mas não funcionaria aqui bem um vetor porque todos os elementos do vetor eles têm que ter o mesmo tipo, né? E aqui, quase tudo que a gente está mexendo tem um tipo totalmente diferente. Será que existe um jeito de estruturar os dados desse jeito que funcione com os dados totalmente diferentes? E tem. Nós estruturamos os dados com um struct. Muito, de novo, habilmente escolhido o nome. A gente vai criar um struct, que essa é a sintaxe. A gente começa com o nome struct. E o nome do struct que a gente quer fazer. A gente está inventando o nosso struct aqui. Ele vai se chamar pessoa, person no caso, porque ele representa uma pessoa, o que também faz todo sentido. E a gente abre chaves e a gente vai listar os membros do struct, ou seja, quais são os valores que eles formam o struct, né? Quais são os tipos deles, né? Os nomes e os tipos. É isso que a gente está, na verdade, definindo. E aqui no struct person nós teremos um name, que é o nome da pessoa, vai ser um string. Nós temos a idade, que vai ser um utility2, que significa que é um inteiro positivo, o que faz sentido também, porque ninguém tem idade negativa. E repare que, em vez de a gente ter um account ID, que também é um inteiro, e um balance, que é um float, né, que é tipo quanto dinheiro a pessoa tem na conta, aqui a gente vai ter um account. O account tem um tipo account, mas qual o tipo account? É um tipo que nós definimos também. Nós podemos criar um tipo account, que ele vai ter um ID, que também vai ser um utility2, e um balance, que vai ser um F64, para poder ser decimal. Então, repare que aqui a gente pode ter um membro cujo tipo é outro struct. Como é que a gente cria, na verdade, vamos começar com isso, e acessa os dados de um struct? Aqui a gente vai criar duas instâncias, né? É assim que chama, do struct person. A gente vai criar uma person1
e a gente diz que ela é igual e a gente declara o struct, começando com o nome dele, e aí a gente abre chaves e a gente vai dando valores, na verdade, a cada um dos membros, através do nome, começando com name, e aí a gente coloca, já que name é declarado como string, a gente tem que passar um string. A gente vai criar um string from, e aí o literal Alice, e aí depois a gente vai ter uma idade, e a gente passa 18, como nós decidimos que era um 32 lá em cima. E na conta, o que a gente vai fazer é passar o valor que é outra declaração de struct, já que account é do tipo account. E aí a gente faz a mesma coisa. O ID vai ser o U32 e o balance vai ser um F64, né? Meio que obedecendo ali os tipos que a gente decidiu na declaração do próprio struct. E a gente faz a mesma coisa para uma segunda person, que no caso é Bob, a gente vai chamar de person2, e aí o Bob tem 35 anos e está um pouco melhor de banco, né? A Alice está bem sofrida com os 450 dela, o Bob está com 450 na conta dele. E como é que seria a gente realmente acessar os dados? Aqui a gente tem person1.age e se a gente imprimir isso, a gente vai pegar 18, que é o dado da Alice, que ela rejuvenesceu, né? Entre a primeira instância e a outra, quando a gente colocou ela no struct, ela deu uma rejuvenescida, foi de 30 para 18. Na segunda linha, a gente vai ter como acessar, por exemplo, um membro de um struct, que é o membro do seu struct. No caso, nós temos person1 e a gente quer acessar o balance da conta de person1. E aí a gente pode simplesmente fazer person1.account.balance e a gente vai imprimir 450. Tá difícil a vida da Alice. Person2, como a gente declarou person2 como mutable, vamos lembrar, aqui a gente fez let mute person2, significa que a gente pode mudar também os valores de person2. E como é que a gente faz isso? Por exemplo, vamos supor que o Bob fez aniversário. Ele tinha 35 e agora ele tem que ter 36. A gente faz person.age é igual a person.age mais 1. E agora, se a gente imprimir person.age, em vez de 35, ele vai imprimir 36. E aí a gente vai ver agora também uma das vantagens de a gente ter escolhido que account ia ser o seu próprio struct, em vez de a gente simplesmente adicionar mais dois membros, que seriam account ID e account balance. Porque desse jeito, a gente pode simplesmente trocar a account do Bob de uma vez só. Person2.account é igual a... E aí a gente já declara uma nova account com um novo ID e com um novo balance. E agora essa é a nova account do Bob. Isso aqui que a gente falou cobre assim de um jeito bem superficial, mas também assim de um jeito bem sólido. Quais eram meio que os princípios que regem assim o funcionamento de structs? Tem muito mais para se falar, tanto de structs quanto de funções, e nós vamos falar sobre tudo isso, mas a gente deu um apanhado geral que ajuda a gente a entender o básico. E é claro, os vídeos que vêm, eles vão na direção exatamente de entender alguns desses aspectos, especialmente os aspectos que são mais particulares de Rust e diferentes em outras linguagens. Então, eu espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço e valeu!